contente com os resultados da Paralimpíada. E foi interessante, eu não fiquei surpreso com isso, ver o que me pareceu muito como ataques ideológicos ao cristianismo ou à ética cristã nas Olimpíadas, especialmente na abertura dela. Vocês se lembram do que eu estou falando? Ok. Sobre a política mundial, nós ouvimos muito sobre o retorno de Donald Trump à presidência nos Estados Unidos. No Brasil, nessa categoria, nós continuamos ouvindo as bizarrices da nossa política, e num ano que envolveu cadeiradas em debate e uma troca de governo na nossa cidade. Falando mais do Brasil, esse ano nós sofremos muito na questão climática. Além de muitas queimadas, nós tivemos aquela situação no Rio Grande do Sul, considerada a maior catástrofe climática da história do estado. Dezenas de pessoas faleceram e muitas pessoas sofreram, talvez ainda sofram como consequência dessa inundação. Irmãos, quais são as lembranças que vocês têm de 2024? Esse foi o primeiro Natal da minha vida que meu pai estava ausente. Exatamente no dia do Natal ele completou 2 meses de falecido. E vocês também souberam do falecimento do nosso irmão Abdênago, que serviu aqui em Paulo Afonso, nessa igreja, durante 2 anos, faz pouco tempo. Há cerca de 1 mês eu também perdi um tio, irmão da minha mãe, um amigo mantenedor, ele faleceu, lá de Campinas. Um outro amigo também de Campinas, apesar de ter pouco contato hoje, ele fez parte da minha história antes de me converter e logo depois da minha conversão. Eu sei que vários de vocês também poderiam compartilhar momentos de tristeza que experimentaram nesse ano. Falecimentos, acidentes, doenças, reprovações, desempregos, assaltos, crises, saudades. Já perceberam quão fácil é nos lembrarmos das tristezas e dificuldades pelas quais passamos? Já perceberam que é muito mais fácil recordarmos os eventos e circunstâncias que de alguma forma nos fizeram, ainda nos fazem sofrer, do que as ocasiões que nos alegramos e sorrimos? Para mim, 2024 também teve muitos momentos de alegria, e eu acredito que para vocês também. Mas por que é que damos tanta atenção às notícias ruins? Por que é que falamos mais delas do que as notícias boas? Já perceberam isso? Não é por menos que noticiários focam muito mais em apresentar notícias ruins do que boas. A mídia já sabe disso há muito tempo, que temos uma predileção por assistir, ouvir e ler notícias ruins, notícias tristes. Esse é o nosso natural. Essa é a nossa natureza. E é por isso que nós precisamos ser ensinados por Deus a não nos esquecer de nenhuma de suas bênçãos. É por isso que eu quero basear o nosso tempo de hoje juntos no início do Salmo 103. A Júlia comentou que hoje de manhã tivemos uma reunião de oração aqui, eu pulei os 5 primeiros versículos, nós utilizamos a partir do versículo 6, e aqui no momento de culto, nós vamos então ficar nos 5 primeiros versículos do Salmo 103. E o meu objetivo, com base nesse trecho das Escrituras, é motivá-los a olhar para 2024 com a nova natureza que nós ganhamos quando cremos no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Uma natureza que reconhece a impossibilidade de sermos plenamente satisfeitos nessa vida, mas totalmente satisfeitos na esperança que está reservada para cada um de nós que já creu no Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo em função, por causa dos nossos pecados. E enquanto esse tempo não chega, vejo que o Salmo 103 ele é excelente, um excelente texto para nos ajudar a perceber a constante mão do Senhor em nos agraciar com bênçãos que nenhum de nós merece, mas por causa de Cristo, cada um de nós que creu tem. E essa percepção, essa lembrança das bênçãos deve nos levar a agradecer e louvar a Deus como fez Davi, exatamente como ele fez no Salmo 103. E como escreveram, vejam como escreveram 2 teólogos luteranos do século XIX sobre isso. Não há nada que a alma do homem seja mais propensa a esquecer do que dar os agradecimentos que são devidos, especialmente os agradecimentos que são devidos a Deus.
Então, sendo assim, meus irmãos, vamos orar e pedir que Deus nos ajude a tanto entender o texto bíblico quanto a praticá-lo. Que todo esse culto seja de louvor e agradecimento ao nosso Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado mais uma vez, conversando contigo, para que esse nosso tempo seja de aprendizado, seja de observar muito bem, Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos ensina na Tua Palavra, para que a nossa atitude, o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso modo, Pai, de viver aqui seja diferente. Seja conforme a Tua vontade, conforme tão clara e explícita na Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a olharmos para 2024 e ver as bênçãos que o Senhor nos deu e por cada uma delas agradecê-lo e louvá-lo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu quero encorajá-lo a abrir no Salmo 103. Eu tenho aqui os 5 primeiros versículos nos slides, e o Salmo 103, ele começa bem direto e reto, dizendo, Le David, que é de Davi. E ele é o segundo rei de Israel, quem a Bíblia chamou de o homem segundo o coração de Deus. E pensando no contexto, nós não sabemos muito das circunstâncias exatas que levaram Davi a escrever esse salmo, mas não é impossível que tenha sido como uma expressão de gratidão por algum livramento ou alguns livramentos, como uma recuperação de uma doença ou outras adversidades pessoais que eram significativas para Davi. O que se imagina e parece ser provável é que esse salmo, ele foi escrito no estágio mais tarde da vida de Davi, quando ele já tinha uma compreensão mais profunda da graça de Deus, da sua própria fragilidade e da sua pecaminosidade. Sejam quais forem as situações que envolvem o contexto desse salmo, o certo é que ele é uma expressão sincera de adoração, que destaca a bondade de Deus em perdoar, curar, transformar vidas e abençoar. Além disso, ele é um convite tanto pessoal quanto universal para louvarmos a Deus, especialmente na lembrança dos benefícios que ele concedeu. Olha só o versículo 1 desse salmo. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Eu acho muito interessante como esse versículo já causa um impacto desconcertante na falsa ideia, na falsa crença que o louvor, para ser verdadeiro, ele precisa ser espontâneo, ele precisa ser voluntário, nunca forçado ou nunca ordenado. Percebam que aqui de cara, nós lemos que o eu, ele pode ser ordenado a se exercitar, a bendizer a Deus. Aqui é Davi dizendo para si mesmo, louve a Deus, adore ao Senhor, bendiga ao Senhor tudo o que eu sou, todo o meu ser. É eu dizendo para mim mesmo, louve a Deus. E o verbo aqui está no imperativo, é uma ordem, é Davi ordenando ele mesmo ao louvor, ordenando que todo ele bendiga ao Senhor. Hoje nós não vamos estudar todo o Salmo 103, mas nos últimos versículos, do versículo 20 ao 22, mesmo os seres celestiais, que já servem ao lado de Deus, também são exortados, também são ordenados a louvar ao Senhor. E Davi, ele, de forma poética, ele faz uso de uma prática que vale para todos nós. Nos responsabilizarmos, cada um de nós, por si mesmo, na atividade que nos é devida de louvar a Deus como resposta do caráter dele, aos feitos dele, como nós veremos nos próximos versículos. E a palavra que eu vou usar agora é de um desafio enorme, mas é também uma das minhas preferidas, e vocês já sabem qual é essa palavra. Mas esse versículo, ele destaca o louvor a Deus, que ele não é automático, ele não é mecânico, ele exige um esforço consciente, ele exige intencionalidade. E não é uma tarefa de uma ou outra das nossas faculdades. Não é somente uma mente ligada em Deus. Não é somente palavras de elogio e adoração. Não é somente emoções que glorificam a Deus. O texto diz, todo o meu ser.
é um alinhamento completo de tudo o que eu sou, de todas as minhas faculdades, de todas as minhas partes, sejam elas materiais ou imateriais. Quando Davi diz alma, ele não está se referindo somente à parte espiritual. Ele usa a alma para dizer: bendiga ao Senhor a minha existência. E isso é tão importante, essa intencionalidade, esse reconhecimento do que o louvor a Deus não deve ser superficial. Não é por menos que ele repete a mesma ordem no versículo 2. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Essa repetição que Davi faz, de novo, bendiga o Senhor a minha alma, reforça a ideia de que devemos ser chamados à atenção para louvar a Deus. Eu devo fazer isso comigo mesmo, você deve fazer isso consigo mesmo. Cada um aqui deve fazer isso consigo mesmo. E não é uma sugestão para si mesmo. De novo, é uma ordem, bendiga. Ou como está escrito numa outra versão, quem gosta da transformadora, louve. E quem é que deve bendizer mesmo? A alma, a sua própria alma. E aprofundando um pouquinho mais nessa questão de alma, entendam que ela, a alma, no hebraico bíblico, ela se refere à essência da vida de uma pessoa. A alma é a totalidade do indivíduo, não é apenas a parte material ou espiritual, aquela que nós não vemos. A alma é tida como o lugar onde as emoções, os pensamentos e os desejos são formados. Então, quando Davi se dirige à sua própria alma, ele está falando com o cerne do seu ser, com o âmago da sua existência, com o centro da sua consciência, com a sua própria identidade. A ordem de louvor à alma, aqui, é uma ordem para que nenhuma parte de quem nós somos fique de fora em bendizer a Deus. Por exemplo, minutos atrás, nós estávamos cantando músicas de louvor ao nosso Deus. Não me surpreende, porque é uma tentação para todos nós, nos apegarmos à musicalidade das canções e louvarmos a Deus somente com as nossas emoções, deixando de lado a nossa razão. É quando cantamos sem prestar atenção nas letras das canções. Nosso louvor durante o tempo de canções também é uma decisão consciente e racional para adorá-lo. Também deve ser uma resposta sensata, uma resposta coerente de gratidão. Por quais motivos? Pelas bênçãos que Ele nos deu. Como diz uma versão mais antiga, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Esquecer esses benefícios é falhar em reconhecer a bondade e a graça de Deus que nos presenteia conforme Ele deseja, não conforme nós merecemos. Nossa memória, ela é um componente sagrado para louvar ao Senhor. Por isso, 2024 não pode ser lembrado somente por eventos ruins e tristes que aconteceram. E eu tenho certeza que aconteceram coisas boas com vocês, comigo, conosco, e dentre elas, algumas que o texto bíblico destaca, a partir do versículo 3, vejam. É ele falando sobre Deus, sobre o Senhor. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Então, o primeiro benefício, ou a primeira bênção que o salmista Davi destaca, é o perdão de Deus. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. E todos nós, estejam vocês conscientes ou não, carecemos de perdão. Isso não é algo que ganhamos à medida que fazemos caridade ou nos tornamos menos egoístas. O perdão de Deus é um presente que recebe todo aquele que tem fé na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Não são as nossas obras que nos colocam numa posição favorável diante de Deus, mas a fé bíblica, a fé que nos faz santos, que nos faz uma nova criatura. Como vimos na semana passada, o Natal, ele é uma lembrança dessa obra de Deus e da pessoa de Jesus. Ele se fez humano como eu e vocês, para viver uma vida sem pecado e ao final, servir-se como sacrifício em nosso lugar. Cristo morreu porque tomou sobre si as nossas transgressões.
E como sabem, no entanto, ele não ficou morto. Ele provou que a morte não podia vencê-lo. Ele ressuscitou e continuou o plano divino por meio dos apóstolos e depois por meio de todos aqueles que confiaram as suas vidas nessa história, nessa boa notícia, no Evangelho. O perdão de Deus é um ato gracioso. Ela vem do Senhor, que além de remover a culpa do pecado, também remove o poder que o pecado tem contra as nossas vidas. E note aqui o uso da palavra todos no texto. Não é somente um pecado ou dois pecados, são todos os pecados. E em 2024, pela fé em Cristo, Deus continuou concedendo do seu perdão, porque com certeza você pecou em 2024. Com certeza eu pequei em 2024. E com certeza, em Cristo, você foi perdoado quando se arrependeu. Que presente, que alívio às nossas almas. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga todo o meu ser. A segunda bênção que Davi destaca aqui é a cura. E aqui ela pode ser entendida tanto de forma literal, a palavra no hebraico aqui se refere a doenças mortais, também como entendida de forma metafórica, em função aqui dela funcionar como um paralelo nesse salmo, né? Lembre-se que os salmos eles são poemas, eles são poéticos, e para a gente interpretar esses textos a gente precisa levar isso em consideração. E nesse uso de metáfora aqui, alguns teólogos até sugerem que doenças pode significar consequência dos próprios pecados. Isso significa que Deus vai além de perdoar, Ele também restaura a alma. Ele cura as feridas que são deixadas pelo pecado. E essa interpretação ela é possível porque no pensamento hebraico, o pecado e a doença eram geralmente vistos como algo conectados, algo juntos. E se nós quisermos entender assim, nós também precisamos entender que a ação redentora de Deus se aplica tanto no perdão quanto na cura que Deus coloca para a gente, como coisas inseparáveis. Outras bênçãos que Deus nos dá, a gente pode ler no versículo 4. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Então, Davi ele diz que Deus resgata a sua vida da sepultura. E essa é uma expressão que com frequência ela é entendida como uma referência à salvação de Deus aos perigos extremos da vida, ou a condição final do ser humano, ou seja, Deus salva, Deus resgata pessoas que estão a caminho do inferno. E Ele, além de fazer isso, também concede honra e dignidade. E essa ideia vem do uso desse verbo coroar, que acontece conforme o caráter bondoso de Deus, compassivo de Deus, ou como diz em outra versão, gracioso e misericordioso de Deus. Esse versículo do Salmo 103, ele nos ensina que Deus não nos salva do perigo ou da morte, mas também nos restaura e nos exalta. Ele nos coroa para, com isso, refletir a glória que Ele tem. Manifesta muitas vezes na sua bondade, na sua compaixão, ou na sua graciosidade, na sua graça e na sua misericórdia. Que, aliás, vocês e eu com certeza também fomos alvos em 2024. Quando Deus deu algo a vocês que vocês não mereciam. Isso se chama graça. Quando Deus deixou de dar algo a vocês como uma punição, quando vocês mereciam. Isso se chama misericórdia. O resgate de Deus, meus irmãos, é completo. E por fim, e não menos importante, Davi também ele destaca a bênção que ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. É o que escreveu Davi. Nós temos um Deus generoso, que se alegra em suprir as necessidades do seu povo.
Ele não somente nos sustenta ou dá sobrevida para a gente, mas Ele nos dá uma satisfação que ninguém ou nada nesse mundo é capaz de nos dar. Você se lembra de tudo que ganhou em 2024? Esses bens que o texto fala, eles podem tanto ser provisões físicas quanto provisões emocionais ou espirituais, e que servem para que nós tenhamos uma disposição como a que os jovens têm. Aí, vou fazer um parêntese aqui e lembrar vocês, talvez vocês conheçam isso, porque tem um vídeo motivacional rolando no YouTube faz muitos anos, né? Mostra lá uma águia, tem um narrador, e aí diz que quando a águia chega aos 40 anos, ela precisa passar por um processo de sofrimento, dificuldade, porque ela precisa arrancar o seu bico, para que um bico novo nasça. Então ela se esconde durante 150 dias, até que esse novo bico cresça. E com esse novo bico, ela afia as suas garras, então pode voltar e rejuvenescida, renovada, viver mais 30 anos. É balela. Isso é balela, isso não acontece com as águias. O que pode aqui numa metáfora estar acontecendo é, de fato, elas trocam de penas como a maioria dos pássaros. E nessa metáfora está usando aqui um animal que é exuberante, um animal que tem um significado de vigor e de força que não é recente, é desde os tempos antigos. Um animal que voa muito alto e talvez numa visão ele está mais próximo de Deus. Mas não se esqueçam que Deus é a fonte de toda essa nossa satisfação, de toda a satisfação verdadeira. E Ele não apenas supre as nossas necessidades, mas Ele também renova as nossas forças diante das mais diferentes situações que enfrentamos, nos capacitando a viver com entusiasmo e com gratidão. Vou usar também contentamento. Você se lembra quando Ele te deu forças em 2024 para vencer os desafios que você encontrou diante de si mesmo? Meus irmãos, meus amigos, o conteúdo de Davi escrito aqui é um chamado, tanto individual quanto coletivo, de louvarmos ao Senhor por quem Ele é e por que Ele tem feito, o que Ele tem feito por nós. E a ideia que se destaca no Salmo 103 é que cada um de nós exorte a si mesmo para não se esquecer de nenhuma das bênçãos que Deus tem dado. E eu tenho lhes perguntado sobre 2024, mas a ideia nos leva para muito mais tempo atrás. Tempo de quando Deus nos perdoou, tempo de quando Ele nos curou, tempo de quando Ele nos resgatou, de quando Ele nos coroou, nos encheu de bens e nos renovou, nos revigorou. Novamente eu digo, hoje é o nosso último culto a Deus, como igreja reunida nesse lugar aqui de 2024. Mas 2025 está logo aí. Quer fazer um voto para 2025? Ao invés de você dizer que vai perder peso, que vai cuidar melhor da saúde, tome a decisão de todos os dias trazer à memória as bondades de Deus. Escreva num diário, use o seu celular para isso, possivelmente algum aplicativo que ajuda para isso. E antes de começar, talvez faça isso, antes de começar a sua sessão de Netflix, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, use aqueles 5 minutos para fazer as anotações que você tem das bênçãos que Deus te deu naquele dia. No final do semestre, no final do ano, reveja tudo o que você anotou. Vai ser impossível não louvar, não agradecer a Deus por tudo que Ele tiver feito. Será impossível não perceber com mais profundidade a graça, a bondade, a misericórdia e o perdão de Deus. Quando nos esquecemos de bendizer ao Senhor pelas bênçãos que temos recebido, nós somos tentados à ingratidão. Nós somos tentados ao esfriamento de relacionamentos aqui na igreja. Entenda e viva
a necessidade de convocar a sua própria alma a manter viva a recordação das bondades de Deus, e em especial a bondade do que Jesus Cristo fez na cruz, no Calvário. Que Deus nos ajude em 2025 nós não nos esquecemos de nenhuma das bênçãos do nosso Criador e Salvador, e que a nossa alma se exercite em bendizer a Deus. Então vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, que esta seja uma motivação, Pai, o texto bíblico, para olharmos para a nossa história, a história que o Senhor tem desenhado para as nossas vidas, e olhar todas as vezes que o Senhor tem sido gracioso, misericordioso, generoso, tem nos coroado com dignidade, tem nos dado energia, revigorado a nossa alma. Que a gente se lembre de tudo isso, Pai, e saiba que todas essas ações são realmente das mãos do Senhor. E que ao final, Pai, a gente não deixe de bendizê-lo, de louvá-lo, de agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por 2024, Pai, e que 2025 seja um ano dessa forma, com o coração contente por aquilo que o Senhor tem nos dado, sabendo que um Deus bondoso faz tudo para o bem daqueles que o amam, que transforma as nossas vidas e nos deixa mais semelhantes ao perfeito Salvador que temos, Jesus Cristo. É que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.